De 2 horas e 12 minutos, seguimos ao vivo com o noticiário internacional. Os Estados Unidos, Rússia e a Ucrânia vão realizar hoje uma reunião para negociar o fim da guerra que já dura quase 4 anos. O Luca Bassani é quem chega ao vivo em tempo real. Luca, o que será colocado nesta reunião? Qual é a discussão esperada nesta sexta-feira, Luca? Ótima tarde a você. Ótima tarde também a você, querido Bruno Pinheiro, a Márcia, a todos que nos acompanham aqui nesta sexta-feira em tempo real. Como havíamos antecipado ontem, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia realizam pela primeira vez uma reunião trilateral para discutir o final da guerra no leste europeu, que logo mais completará 4 anos. Na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, essas delegações já se encontraram hoje, tiveram as suas primeiras conversas que se finalizarão apenas amanhã. Por enquanto, nós não temos, de fato, nenhuma documentação, nenhum tipo de relatório que foi divulgado à imprensa de maneira completa. Isso provavelmente deva ser feito só a partir do final das últimas conversas no sábado, mas a gente tem uma ideia, uma noção mínima daquilo que será discutido. Afinal, em Davos, o presidente Zelensky disse à imprensa que as garantias de segurança buscadas pela Ucrânia foram atendidas pelos Estados Unidos e concordadas pela Rússia. Inicialmente, essa foi a mensagem compartilhada. Além disso, também se encontrou um consenso na reconstrução da Ucrânia e a reestruturação da sua economia, uma vez que a guerra seja finalizada. O grande ponto nevrálgico, ponto de grande divergência, é a questão territorial, a concessão do Donbás para a Rússia, ou até mesmo congelamento das linhas de batalha em outras partes, como em Kherson ou até mesmo em Zaporídia. Isso está sendo discutido em Abu Dhabi, não é um tema fácil, porque envolve trocas de população, ucranianas e russas, emissão de passaportes, utilização de novos dinheiros, redesenho de mapas e muitas vezes toca em questões constitucionais, já que a própria Ucrânia, que tem o seu território visto como indivisível, não pode simplesmente ceder territórios a uma potência invasora sem passar por um devido processo legal, por mais que isso seja apenas uma formalidade. Então, a expectativa é que pelo menos alguma luz nas questões territoriais nós possamos já ter com a finalização dessa reunião, que tem a participação principalmente dos enviados especiais de Donald Trump, Steve Witkoff e o seu genro Jared Kushner, e asseguram que essa guerra vai terminar o quanto antes, porque esta é uma prioridade da administração Donald Trump. Vamos observar se isso de fato acontece, afinal foram várias outras possibilidades que a guerra teve para encontrar pelo menos um cessar-fogo e isso nunca aconteceu, quem sabe desta vez. Ô Luca, rapidamente, já tem o horário que acontece? A gente vai conseguir ter uma resposta aqui ainda durante o nosso jornal? Olha, os Emirados Árabes Unidos, Bruno, eles estão 6 horas à frente do Brasil. Então, agora, já no início da noite, é costumeiro que essas reuniões também se estendam até as primeiras horas da madrugada, se os temas forem complexos, como são neste caso. Então, provavelmente, a gente não vai ter uma exatidão de quando isso se finaliza. Aquilo que sabemos é que a reunião de hoje já está acontecendo e que, por enquanto, nenhuma informação foi vazada ou nada foi divulgado à imprensa em caráter oficial. Portanto, como nós aqui prezamos pelo jornalismo de qualidade, vamos esperar as informações concretas, de pelo menos um desses 3 participantes antes de trazer para a nossa audiência, mas ficaremos de olho. Ficaremos em contato. Luca Bassani volta já, 2 horas e 18 minutos. Quero ouvir as análises de Mônica Rosenberg sobre essa reunião, encontro importante, na verdade, um conflito que agora, em fevereiro, completam 4 anos. Há expectativa de um cessar-fogo definitivo, mas para isso acontecer, alguém tem que se autodeclarar derrotado, né? Será que isso vai acontecer ou não, Mônica? Acho difícil que alguém se autodeclare derrotado, mas tem uma questão muito importante aqui, que é pela primeira vez os 2 lados estão participando da reunião, né? Nós estamos chamando de reunião trilateral, mas ela é efetivamente uma reunião entre as 2 partes envolvidas nessa guerra. O Trump está se colocando ali como um dos lados na guerra, mas ele é apenas um mediador e pela primeira vez estão discutindo condições efetivas para um cessar-fogo. Já a fadiga dessa guerra já está muito clara dos 2 lados. Os 2 lados já perderam em termos de vidas muito mais do que poderiam. E existem questões, a questão constitucional na Ucrânia, o Zelensky não pode entregar esses territórios simplesmente em troca da paz. O Putin, que tem toda a sua construção de que aqueles territórios eram da Rússia.
Então, eles vão ter que achar uma narrativa, e hoje a coisa que nós mais fazemos bem é a construção de narrativas. Cada um terá uma narrativa para o seu próprio lado, de que conseguiu exatamente o que eles queriam, e finalmente caminhar para a paz, porque não tem outro caminho, não tem mais como. Ali já chegou no limite de saturação, tanto da quantidade de mortos, da violência e do impasse diplomático. Então, o único caminho agora, eu sou muito otimista, é que caminhe para a paz. Mas, Mônica Rosenberg, caso essa paz venha nos próximos meses, a Trump vai ficar muito mais garboso, né? Mais alter ego do que ele já é, e vai querer o próximo prêmio Nobel, mesmo que a Corina já tenha dado para ele a plaquinha. Ele vai dizer, claro, fui eu que consegui. Você tem uma dúvida disso? Eu não tenho nenhuma, Mônica. Não há nenhuma dúvida mesmo. E olha, ele quer tanto, entrega essa porcaria desse prêmio para ele, porque quem sabe ele volta a falar de paz e para de estar tão ofendidinho de não ter o prêmio, que ele não vai mais agredir e ameaçar outros países como a Dinamarca com a sua Groenlândia. Pois é, aproveitando que você tocou em Groenlândia, você acredita que pode alavancar a tensão e que realmente, por exemplo, países da Europa reforçando militarmente a Groenlândia e o Ártico ali com um medo de um possível embate territorial dos Estados Unidos, a situação entre Estados Unidos e União Europeia fica cada vez pior, as relações diplomáticas cada vez mais distantes, Mônica? Não acredito nisso, mas eu já falei que eu sou muito otimista. Então, eu toda vez acredito que o Trump vem com bravatas, é o modus operandi dele. Ele ameaça com tarifas, ameaça com força e não chega às vias de fato. Mesmo na Venezuela, que nós tínhamos medo, o Brasil falando em mandar forças, o Suriname juntando seus exércitos, e ele fez uma operação cirúrgica, foi lá contra a lei internacional, retirou o ditador e não houve escalada de violência. Ele não pode, ele internamente já está com uma violência muito difícil de controlar. Então, para ele, o que ele precisa é falar alto e torcer que todo mundo recue. E quando não recuam, o apelido dele é tackle, não é à toa. O Trump sempre recua. Ele vai com força para tentar conseguir um resultado. Quando não consegue, ele acaba recuando, que é inclusive o que ele já fez na Groenlândia. E está recuando também de algumas taxas, agora inclusive da Europa, né? Obrigada, Mônica Rosenberg, pelas suas análises.